Boa noite. O Diálogos de hoje vai tratar de um assunto que gera um pouquinho de polêmica, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a psicóloga doutora Marina Merlin. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Este assunto, ele é um tanto polêmico e tem muita gente que não acredita nele. O que seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Bom, o TDAH, a gente pode abreviar, né? Vamos falar TDAH. É um transtorno neuropsiquiátrico. Né? Então, na verdade, existe uma alteração neuroquímica na formação cerebral de algumas crianças e que acompanham até a vida adulta. E os sintomas que a gente observa são problemas de atenção, problemas de impulsividade e problemas de hiperatividade. E tem muita gente que não acredita, considera até um mito. Por quê? Porque a gente está falando de comportamento, né? Acho que a tendência é quando a gente fala de comportamento, que é uma questão que é menos comprovada cientificamente, no sentido de não existe um exame, não existe um raio-x, uma tomografia que vá mostrar para a gente uma alteração no cérebro, porque a alteração é neuroquímica. Né? Então, existe uma deficiência na produção de dopamina, que é uma substância, é um neurotransmissor, que faz com que o cérebro não funcione da mesma forma. E os comportamentos que são manifestados, eles também são manifestados por pessoas que não têm esse transtorno. Então, todo mundo tem algum momento de desatenção, todo mundo tem algum momento de impulsividade e todo mundo tem algum momento de hiperatividade. Então, isso acaba atrapalhando um pouco e algumas pessoas acham que não existe esse transtorno e acham simplesmente que isso é um comportamento que todo mundo tem. Pra gente ver como é a vida de quem tem esse transtorno, a gente vai acompanhar agora na reportagem da repórter Mariana Maia. Diagnosticado na infância com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, João desenvolveu estratégias que o ajudam a levar uma vida normal. A gente vai aprendendo a lidar, na verdade. Eu uso muito post-it, porque eu esqueço bastante as coisas. E problemas do dia a dia, por exemplo, esquecer a carteira em algum lugar, a chave, você deixando sempre no mesmo lugar, você vai tentando aprender a lidar com essas coisas. Durante a entrevista, um segundo de distração e... Mas, perdi o fio da meada, DDA. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o TDAH atinge 3 a 5% das crianças. E geralmente se descobre o transtorno no início da vida escolar. É o caso da estudante Júlia Lima, que se encaixa na estatística de que cada 100 crianças, 5 apresentam um transtorno. É que agora eu sou medicada, então aí eu também faço psicólogo, acompanho os professores, como a escola já é para quem tem déficit de atenção, eles sabem que eu tenho, então eles sempre ficam, você tá prestando atenção, você tá ouvindo, você tá entendendo. A mãe de Júlia aprendeu a encarar com seriedade ao perceber que o transtorno é real. Você fica descrente disso e acaba largando normalmente o tratamento. Foi isso que a gente fez com a Júlia, ela acabou repetindo o 6º ano e em alguns momentos a gente acaba desistindo do acompanhamento. E não é uma coisa que vai sarar. Dentro da sala de aula é preciso atividades diferenciadas. Então, quando você está com essa criança dentro da sala de aula e você tem mais 30 alunos, 40 alunos, dependendo da realidade das escolas, você tem que, acima de tudo, entender que para essa criança você tem que ter atividades diferenciadas. A gente acabou de ver na reportagem que, geralmente, os primeiros comportamentos a gente vê na escola. E é por isso que a gente está ao vivo com a repórter Marina Zanac e a pedagoga Alessandra de Oliveira. Boa noite, Gabriela. Boa tarde, doutora Marina. A gente está aqui agora com com a pedagoga Alessandra de Carvalho, Quitaoca. Boa noite, professora. Como identificar se um aluno ele só é agitado e desatento ou se ele realmente tem um transtorno de déficit de atenção? Boa noite, Marina. É uma questão muito polêmica mesmo esse assunto, porque não cabe ao professor identificar. A gente identifica alguns traços que levam a comunicar aos pais para fazer um acompanhamento com um neuropsicólogo, alguma coisa nesse sentido. Mas, em geral, a criança apresenta a desatenção, ele não consegue se organizar, você está dando aula... A última coisa que interessa para ele é a sua aula, porque o caderno do amigo é mais interessante, um rabisco dele mesmo no caderno. Então, a desatenção dele para dentro da sala de aula é em todos os sentidos, porque o que menos interessa é a aula. Certo. E como que fica a relação entre os alunos
que têm o déficit de atenção e aqueles alunos que não têm? Como que é esse relacionamento dentro da classe? Isso é muito múltiplo, né? Tem alunos que rejeitam, que começam a rotular, né? Falar, o fulano, ele não sabe, ele é meio burrinho, ele não consegue estudar. Tem outros que interagem e querem ajudar. Então, uma sala de aula geralmente tem 30 alunos, a reação entre eles é muito diversa. Tem quem acolhe e tem quem rejeite. E como que o professor lida com essa situação em sala de aula? É complicado porque a gente precisa de um suporte atrás da gente e nem sempre a gente encontra, né? Então você tem uma sala de aula muito grande, por vezes você consegue dar uma atenção diferenciada para esse aluno e por vezes você deixa ele meio de lado para dar atenção para o restante da sala. Então é um trabalho bastante complicado e que exige bastante do professor, né? Da gente se empenhar em ajudar essa criança. Obrigada, Alessandra. Voltamos para o estúdio. Só um adentro, peço desculpas, o nome da pedagoga é Alessandra de Carvalho. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta com mais diálogos. As coisas mais bonitas de nossas vidas nem sempre estão ao nosso alcance. E achamos que nunca encontraremos nada igual para também admirarmos. E é justamente aí que não damos importância às coisas tão belas. Um olhar admirado sobre uma das mais belas obras arquitetônicas da região. Um acervo de peças antigas, com uma linda história que faz parte de nosso patrimônio cultural. Visite o Museu da Catedral de Campinas. O que há de mais precioso, tão perto de você. De volta com o Diálogos de hoje, que trata do assunto de déficit de atenção e hiperatividade. No bloco passado, a gente viu um pouquinho o que é esse transtorno. Agora, a gente vai ver sobre as formas de tratamento. E é por isso que a gente vai acompanhar agora a reportagem da repórter Thalita Galucci. A Ritalina está em falta nas prateleiras desde março de 2012, de acordo com esta farmacêutica. O problema é que esta falta não tem explicação. Não temos um motivo específico, se por falta do princípio ativo, porque é importado, se por liberação por conta de documentação, registro de Anvisa ou até mesmo uma quebra de patente do fabricante. Já o site do laboratório responsável pela fabricação do Ritalina informa que o abastecimento foi normalizado em maio de 2013. O Serviço de Informação ao Cliente diz que possíveis falhas no fornecimento podem ocorrer por problemas na distribuição. A Novartis ainda orienta que os pacientes devem procurar os médicos para uma reavaliação do uso do medicamento, até porque ele apresenta preocupantes efeitos colaterais. Boca seca, agitação não do transtorno, agitação da pessoa ficar com crise de agitação, ansiedade, tontura. Em adultos, insônia, quadros de insônia, angústia. Esses são os sintomas mais brandos, mais comuns nos 3, 4 primeiros dias de uso dela. Psicose, alucinação, transtorno mesmo de comportamento, perda de apetite, perda de peso em consequência, isso mais em criança. Os medicamentos estimulantes, como o caso da Ritalina, podem elevar e causar dependência química, porque a sensação de prazer e calma acontecem apenas por um período de tempo e só vão permanecer com outra dose do medicamento.
ela causa o efeito já trabalhando no cérebro. Quando você não usa, você tira, o organismo vai ficar sem. Então, há todo um sintoma de querer ter de volta. A dependência química se dá por conta disso. Ele vem inclusive na bula, pode causar dependência química. Eu não conheço pessoa que descontinuou Ritalina. A gente viu no bloco passado sobre como é esse transtorno de déficit de atenção. Doutora Marina, qual é o diagnóstico? Com quantos anos a gente percebe que a pessoa tem esse transtorno? Olha, vai depender muito da gravidade dos sintomas. Os manuais de classificação de psiquiatria e psicologia, eles sugerem que o diagnóstico seja feito a partir dos 7 anos, porque é quando a criança entra na escola e ela começa a ter atividades mais formais, né, onde ela tem que ficar mais tempo sentada, ela tem que fazer lição de casa, e aí os sintomas ficam mais evidentes. Mas isso não significa que a criança não tinha o déficit de atenção antes, né, o TDAH antes. Na verdade é que ele não aparecia. A gente já espera que crianças mais novas sejam mais agitadas, mais desatentas. Então depende muito da intensidade dos sintomas. Crianças que têm os sintomas muito intensos, a gente consegue perceber com 4, 5 anos de idade, a gente já consegue perceber que tem algo errado acontecendo no cérebro dela. E a gente acabou de ver na reportagem sobre o uso da Ritalina. Ele é um tanto polêmico também. Qual a sua opinião sobre ele, sobre os sintomas? Olha, a minha opinião é que a Ritalina, ela é uma medicação, assim como qualquer outra medicação. Eu discordo do que foi falado a respeito da dependência química, porque ele é um remédio, é um dos remédios mais bem estudados nos Estados Unidos, com estudos clínicos, duplo cego, muito mais do que os antidepressivos que todos os médicos prescrevem, às vezes até numa consulta cardiológica e tal. Então, assim, ele não causa dependência química, mas ele pode sim causar sintomas, efeitos colaterais quando mal utilizado. Então, não são todas as crianças que são agitadas, não são todas as crianças que são desatentas que têm TDAH e que provavelmente não vão se beneficiar com o uso da Ritalina. Então, se essa criança ela tem sintomas de desatenção e agitação por outro motivo, sei lá, de repente um problema de aprendizagem, um transtorno de ansiedade, outras coisas, um problema neurológico, uma epilepsia, por exemplo, também pode mimetizar os sintomas de TDAH. E essa pessoa toma a Ritalina, ela vai ter muitos efeitos colaterais e não vai ajudar a resolver o problema. Depende muito também não da quantidade, mas da intensidade do transtorno que ela apresenta, né? Tudo tem que ser bem avaliado, exatamente. Né? Os estudos que a gente tem como protocolo, né, de tratamento para o déficit de atenção, eles preconizam que, primeiro, deve-se fazer uma abordagem comportamental. Tentar fazer um treino comportamental, tentar mudar comportamentos, atitudes, e se não consegue bons resultados com isso, aí associar a medicação, mas é sempre associando a medicação. Né? O tratamento tem que ser comportamental e farmacológico. Certo. A gente vai para mais um breve intervalo comercial e já volta com mais diálogos. As coisas mais bonitas de nossas vidas nem sempre estão ao nosso alcance. E achamos que nunca encontraremos nada igual para também admirarmos. E é justamente aí que não damos importância às coisas tão belas. Um olhar admirado sobre uma das mais belas obras arquitetônicas da região. Um acervo de peças antigas, com uma linda história que faz parte de nosso patrimônio cultural. Visite o Museu da Catedral de Campinas, o que há de mais precioso tão perto de você. Estamos de volta com o Diálogos e hoje a gente está aqui com a doutora Marina Merlin, muito obrigada.
E agora a gente vai voltar lá no link com a Marina Zanac e a pedagoga Alessandra de Carvalho. A rede pública de ensino, ela está preparada para receber os alunos que têm déficit de atenção e hiperatividade? Eu acredito que tanto a rede pública quanto a rede privada está em passos bem lentos em como tratar esse aluno, né? A gente precisa de um suporte pedagógico que não existe. O professor, por conta própria, procura saber o que é o TDAH, como trabalhar com essas crianças, mas existe uma falta de capacitação profissional para esse professor, né? As crianças estão entrando na escola, estão apresentando esse déficit e a gente não sabe lidar com isso. Então, num grupo de 30 professores, eu acredito que meia dúzia vai atrás e procura tratar esse aluno de forma diferenciada, enquanto os outros 80% não se manifestam, não manifestam nenhum interesse em como trabalhar com essa criança. Então, a minha resposta é que não, a rede pública não está preparada para isso. Obrigada, Alessandra. Voltamos para o estúdio. Doutora, e os adultos que têm esse transtorno, como que é a vida deles? Como que é a influência? Então, há algum tempo atrás, achava-se que esse transtorno era um transtorno específico da infância. Porque o que acontece é que os sintomas eles vão se modificando ao longo do tempo. Então, a criança ela tem mais sintomas de hiperatividade, aquela criança que não para quieta, que não consegue brincar com uma atividade por muito tempo, que é muito desatenta, que vive no mundo da lua, e ao longo do tempo, esses sintomas vão sendo modificados. O adulto, ele não apresenta tantos sintomas de hiperatividade, ele apresenta os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade passam a ser mentais. Então, na verdade, se você questionar a pessoa, ela sente uma hiperatividade mental, um excesso de pensamentos, um fluxo muito grande de pensamentos, mas ela consegue controlar o seu corpo, ela não precisa ficar o tempo todo subindo na cadeira e tal, ela pode bater o pezinho, ela pode estar sempre mexendo. Ela vai se adaptando, exatamente. Né? Então, hoje a gente sabe que o adulto, ele continua tendo transtorno do déficit de atenção, porque ele é um transtorno que acompanha a pessoa ao longo da vida. E para o pai que assistiu o programa, identificou no seu filho alguns desses comportamentos, qual que deve ser o primeiro passo que ele deve tomar? Olha, ele tem que procurar um profissional especializado. Isso é muito importante, porque muitas vezes a Ritalina é prescrita por um médico que não é especialista, por exemplo, um pediatra que não é especialista em TDAH, ou por um neurologista que também não é especialista, e às vezes o que acontece é que acontece que a prescrição é feita de uma forma errada e existem consequências muito negativas para a criança. Então, o primeiro passo é procurar alguém que é especializado. Existem uns sites, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que tem os profissionais cadastrados, que são especialistas, que estão mais por dentro do assunto, que são mais capacitados para fazer o diagnóstico. É possível viver com qualidade de vida, mesmo tendo esse transtorno? Que ele, querendo ou não, ele influencia na vida da pessoa, nas atividades. Eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho uma experiência pessoal, inclusive, de conviver com um portador de TDAH e eu acho que ele vive muito bem. É o meu marido, né? Eu acho que a questão é a adaptação, né? A gente tem que pensar em adaptar, em mudar o comportamento e tentar fazer a vida valer a pena, mesmo com o TDAH, né? E no dia a dia, assim, a forma de se relacionar com as outras pessoas, isso influencia também ou não? É uma característica da pessoa, ela pode muito bem se relacionar com as outras? Não, existe um impacto muito grande nos relacionamentos, né? Então, dependendo dos sintomas que a pessoa apresenta, porque existem pessoas que apresentam mais sintomas de desatenção, e aí essa pessoa é aquela pessoa que não consegue se manter focada numa conversa, né? Então, as esposas geralmente reclamam, poxa, estou falando, você não está escutando, eu te falei aquilo, não lembro, não, mas porque você não presta atenção. Então, esse é um tipo de problema que acontece frequentemente. As pessoas que têm sintomas mais impulsivos, por exemplo, os adultos, são aqueles que se envolvem em dívidas, fazem compras desnecessárias, então elas também têm problemas de relacionamento, tanto em casa quanto externo, né? As crianças também, crianças com déficit de atenção são mais impulsivas, são às vezes mais agressivas, são mais desatentas, então elas não lembram o nome do amiguinho, esquecem de devolver alguma coisa que emprestou, então isso tudo gera um grande transtorno no relacionamento.
Doutora Marina, muito obrigada pela participação. O Diálogos de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.